E aí gente, tudo certo com vocês? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, vamos trocar uma ideia sobre o fundo imobiliário VGHF11, fundo que vem caindo muito aí nos últimos tempos. E vamos aí analisar se é uma possível oportunidade ou se é cilada, né? VGHF que está aí na casa dos R$ 5,73, dividend yield aí bem alto, 16,55%, claramente por conta da variação da cota, né? Um desconto estrondoso, praticamente 34% aí de desconto, PVP de 0,66%. Liquidez diária aí ainda assim muito alta e uma variação, como eu disse, negativa muito alta também, principalmente aí nesse último mês que ele saiu daí de 6,80 praticamente e derreteu até a cotação atual. Sua distribuição também caiu nos últimos meses, vinha distribuindo em 0,9, quando muito 0,10, 0,9 e já está em linha com 0,7 ao mês. E nos últimos 5 anos aí, como vocês podem ver, ele despencou bastante aí seu patamar de distribuição. Vamos dar uma pequena lida aí no seu relatório gerencial e ver aí, analisar se é realmente uma oportunidade, quais são os problemas, o porquê que ele está caindo. E bora lá. E esse é o relatório um pouquinho atrasado do mês de março, mas ok. O fundo aí, ele encerrou o mês com 102% aí do patrimônio alocado, ou seja, está com uma pequena alavancagem. Sua distribuição de rendimentos, como a gente já viu, ficou aí na casa dos 0,7 centavos, uma rentabilidade de IPCA mais 5,5 ao ano. Durante o mês de março, a cota patrimonial do fundo sofreu uma variação negativa, ou seja, teve uma pequena desvalorização aí da carteira de fundos imobiliários aí do VGHF11. Durante o mês ele vendeu alguns FIIs aí, totalizando 5.400.000 reais. E teve mais algumas movimentações, como por exemplo a compra desse CRI João Dias. E na sua carteira de ativos, eu acho que essa é a parte principal, a parte que mais impacta negativamente aí no fundo, a sua carteira de FIIs, sua carteira de fundos imobiliários. Por quê? Pelo simples fato de ter um claro conflito de interesses. Como a gente pode ver aqui, ele tem uma posição no FI Valora FOF, o valor de 71 milhões, sendo 5% aí do PL do fundo. Mas não para por aqui. Temos aí mais um conflito de interesse com o VGRI, sendo de 40 milhões de reais, sendo mais 2% aí do PL do fundo. E não para por aqui. Uma hora depois. Então totaliza aqui nesse conflito de interesses os conflitos que eu consegui enxergar aqui, que deve ter mais lá para baixo, que é a carteira de fundos muito grande. Tem aí mais ou menos 20% da carteira só em ativos da própria gestora, mais especificamente 19,6%, sendo aí mais ou menos 220 milhões de reais só em valores em ativos da própria gestora. Como eu disse, esse é um tema que pesa bastante negativamente aí para a gestora, para o próprio fundo. E por fim, vamos aí para a distribuição de resultados para ver como o fundo vem se desempenhando com tantos conflitos de interesse. O fundo, de maneira geral, ele tem gerado aí bastante ganho de capital nos últimos meses, né? Porém, um ponto importante a se observar é que ele tem gerado menos aí do que ele tem distribuído. Então ele está consumindo um pouquinho da reserva. Mesmo fazendo esses ganhos aí de capital bem consideráveis, ele tem gerado aí um resultado bem apertado em linha com a sua distribuição. Então não vai ser surpresa aí se ele abaixar esse patamar de distribuição aí ainda mais, caso esse ganho de capital venha a diminuir ou venha até a cessar. Uma hora, né, a fonte ela acaba querendo ou não, e temos que ver aí o resultado do fundo sem esse ganho de capital. E como vocês podem ver aqui, no ano ele gerou 33 milhões e distribuiu 34, praticamente 1 milhão aí a menos, 1 milhão de reservas consumidas. Não me surpreenderia ele diminuir aí o seu patamar de distribuição, já que ele está distribuindo mais do que ele gera. Então é um ponto de atenção aí, acima de tudo aí, para o VGHF11. Bom, aqui é o seu portfólio de maneira geral. Tem 28% aí em CRIs e basicamente todo o restante aí são fundos imobiliários / ações, já que o VGHF é um
hedge fund, né? E desse montante, 27% é CRI, 56% é FI, o fundo imobiliário, 14% SPE, 1% aí FDIC e 0,7% é ação. E como a gente pode ver, ele está bastante concentrado aí em fundos imobiliários. Quase dá para chamar ele de FOF, né? E aqui sua alocação, né? 36% em IPCA. IPCA também, 26%, mais IPCA e 32% em CDI. Basicamente, 70% aí voltado ao IPCA. E aqui os seus setores de alocação, né? Muitos dos mais variados, mas bastante concentrado aí em residencial. Mais de 50% só em residencial. Então, gente, de maneira geral, este é o fundo VGHF11. Ficaria de fora dele, não é um fundo que me agrada, não é um fundo que me enche os olhos. Comentem aí se vocês gostam dele, se vocês estão comprando. Eu não compraria, né? Mas tem doido pra tudo nessa vida. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham do fundo, né? Novamente, se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu, é nóis. Fui.